Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, nós discutiremos os códigos relacionados à inserção e exclusão em árvores AVL. Esses códigos já foram parcialmente discutidos em aulas anteriores, as operações de inserção e de exclusão foram discutidas no contexto das rotações, das transformações necessárias a serem feitas nas árvores, e hoje a gente vai ver o código completo que efetivamente realiza essas operações e realiza a inserção e a exclusão. Nesse contexto, nós vamos seguir o mesmo que nós fizemos nas últimas 3 aulas, e nós vamos apresentar apenas a rotação L, no caso, a rotação esquerda-esquerda, né, que o nó V é filha esquerda do U e o U é filha esquerda do nó P, esquerda-direita, e o que a gente chamou de L0, né, que é aquela transformação que ocorre exclusivamente quando a gente está removendo elementos da árvore, que ela não ocorre durante as inserções. Os códigos das transformações usadas na rotação, a gente já viu ao longo das 3 últimas aulas, então aqui ele só está concatenado para a gente ver o código completo, a gente não vai destacar ele hoje, que já foi visto esse código da rotação R. A gente não vai apresentar a rotação R porque ela é simétrica, então a gente vai detalhar apenas a L, mas o código completo pode ser encontrado no site da disciplina. E, basicamente, a partir do momento que a gente sabe que a gente está numa rotação L, né, que a gente identificou um problema de balanceamento à esquerda, isso é, a árvore está pesando para o lado esquerdo, com balanceamento do nó atual igual a -2, né, a altura do nó atual da subárvore à direita, do nó atual menos a altura da subárvore à esquerda do nó atual está valendo -2. Quando nós detectarmos isso durante a volta da recursão da inserção ou da exclusão, nós chamaremos a função rotação L para fazer a devida correção. A gente viu, né, como esse código funciona ao longo das últimas 3 aulas, só que em cada aula a gente viu apenas um trecho, né, que foi o trecho quando o balanceamento do nó U, lembrando que o nó U é o nó, no caso das rotações L, é o nó que está à esquerda do nó P. Então, quando o balanceamento dele vale -1, estamos na rotação esquerda-esquerda, né? O U está à esquerda do P e o V também está à esquerda do U. Quando o balanceamento do nó U é igual a 1, quer dizer que o nó V está à direita do nó U e o nó U, por sua vez, estava à esquerda do nó P, por isso uma rotação esquerda-direita. E aqui, quando o balanceamento do nó U é igual a 0, é aquele caso que só ocorre na exclusão, né? Na exclusão pode acontecer todos os casos, mas esse terceiro caso só pode acontecer na exclusão. A gente chamou aqui de L0, quando o balanceamento de U é igual a 0. Isso a gente já viu, né, cada um desses trechos em detalhes nas últimas 3 aulas. O que a gente vai dar um destaque agora é justamente no código de inserção, que vai chamar o código de rotação quando ele detectar um problema. O código de inserção, ele é um pouco longo, a gente vai destacar alguns trechos dele, e ele é baseado no código de inserção em árvore binária de pesquisa, que a gente viu na última aula sobre árvores binárias de pesquisa. A gente tem um código totalmente recursivo, que recebe como parâmetro um ponteiro para ponteiro, e daí recursivamente, né, faria a inserção. E o grande ponto aqui, né, o que muda, que a gente vai dar um grande destaque na aula de hoje, é o que ele faz quando ele faz a volta da chamada recursiva. Então, vamos olhar aqui o primeiro trecho do nosso código. Ele vai receber como parâmetro o ponteiro para ponteiro, né, o endereço da variável que guarda o endereço do nó. Por exemplo, se o usuário criou uma variável chamada raiz, que está apontando para a raiz, quando ele vai fazer a inserção, na primeira chamada recursiva, o que ele passa para a gente é o endereço da variável que está guardando o endereço da raiz, o endereço dessa variável. A chave que vai ser inserida, e para inserção em árvores AVL, a gente tem um parâmetro extra aqui, que é um ponteiro para uma variável booleana cujo nome é alterou, né? O nome do parâmetro é alterou. A ideia aqui é que o usuário vai criar uma variável booleana também no código dele, por exemplo, dentro da função main, e vai ser criada essa variável antes de chamar a função de inserção, e ele vai passar como referência o endereço dessa variável como parâmetro, né, para a nossa função de inserção, e a gente vai usar essa variável para sinalizar entre as chamadas recursivas se teve uma mudança na altura da árvore ou não.
que vai causar, né, uma potencial mudança de balanceamento. Né? Uma mudança de altura causa uma mudança de balanceamento. É claro que quando a gente insere um nó, por si só, né, se ele é filho de alguém, vai causar uma mudança no balanceamento do pai dele. Então, quando a gente faz a inserção de nó, a gente de fato coloca que essa variável é igual a true, e durante a volta das chamadas recursivas a gente vai fazendo os ajustes que eventualmente vão fazer com que a partir de um dado nó o resto da árvore não tenha mudança de altura, mudança de balanceamento. A gente vai discutir isso agora. A inserção funciona como, né? Eu crio uma variável p aqui que vai receber a memória apontada por pp, né, que era o ponteiro para ponteira. Então ela vai receber de fato o endereço, né, o valor do endereço do nó atual se for diferente de null. Se ele valer null, né, se ele não tiver um endereço válido, quer dizer que eu cheguei num espaço vazio, né, onde não tem o nó, então eu posso fazer a inserção. Então eu vou lá na memória apontada por pp, né, que é onde eu guardo o endereço do meu nó, e coloco o endereço do novo nó, né? Crio um novo nó e coloco lá. Se nessa primeira chamada era a variável raiz criada pelo usuário, quer dizer que eu estou criando a raiz, né? A raiz valia null, agora eu criei um novo nó e estou jogando nessa memória do usuário da variável raiz o endereço da raiz. Porém, pode ser uma chamada recursiva, né? Você pode já ter passado por um processo recursivo, pode não ter sido a primeira chamada do usuário, sim um conjunto de chamadas recursivas, e daí esse pp não vai estar apontando aí para a variável raiz do usuário, e sim para uma variável com um campo esquerda ou direita de um outro nó. Então, daí a gente vai criar um novo nó, né, como filho à esquerda ou direita desse outro nó. E conforme a gente vai ver no resto do código, a gente segue, né, a ordem de inserções em árvores binárias de pesquisa, né, elementos maiores à direita, menores ou iguais à esquerda. E sempre que a gente cria um novo nó, a gente deve marcar que a variável alterou vale true, né? Na verdade, a variável apontada por alterou vale true, significando que teve uma mudança aí que vai impactar no balanceamento da árvore. Isso se a gente achou um espaço vazio, né? Se a gente não achou um espaço vazio, se a chave que vai ser inserida é menor ou igual, a gente faz uma chamada recursiva para o lado esquerdo. Caso contrário, né, não está nesse cenário que está no próximo, a gente faz uma chamada recursiva para o lado direito da própria função de inserção até achar um espaço disponível para fazer a inserção. O que muda, né, aqui dentro do nosso código é o que a gente faz na volta da chamada recursiva em relação ao que a gente fazia na inserção em árvore binária de pesquisa. Né? Na volta da chamada recursiva a gente não fazia nada, né, depois de ter inserido, era só realizar todas as voltas da chamada sem fazer nada e liberar na memória. A memória ser desempilhada aí das chamadas recursivas. Porém, aqui não. Aqui na volta da chamada recursiva eu pergunto se alterou, se alterou vale true, né? Se o conteúdo apontado pela memória alterou está valendo true. Se ele estiver, quer dizer que, né, a minha inserção causou uma mudança de altura do lado que eu estou vindo. Nesse caso aqui eu estou voltando de uma chamada recursiva à esquerda. Então, quer dizer que o meu nó atual, né, que está sendo apontado pelo endereço P, o balanceamento dele vai ser afetado. Eu fiz uma inserção à esquerda dele, então, e é o que aumentou a altura à esquerda dele. Então, se o balanceamento dele valia 1, quer dizer, ele estava pendendo para a direita. Mas eu fiz uma inserção que alterou a altura à esquerda, então o balanceamento dele é mudado para 0, e o alterou vale false. Por quê? Porque o resto da altura da árvore não vai ser modificada, porque a altura do nó atual, do nó P, ela estava sendo dada pela altura da subárvore à direita dela, né? Ela tendia para o lado direito, então a altura dele era 1 mais a altura da subárvore à direita, que era maior do que a altura da subárvore à esquerda. Ao inserir um elemento do lado esquerdo, o balanceamento dele ficou igual a 0, e a altura da subárvore à direita e da esquerda ficaram iguais, né? Por isso o balanceamento igual a 0, e a altura do nó atual não mudou, porque é 1 mais o máximo dessas duas alturas, que estão iguais, mas a altura direita já era igual à altura que a esquerda assumiu agora, né? A esquerda tinha altura 1 a menos, agora ficou igual da direita. Então, a altura do nó P não mudou, consequentemente, do resto da árvore, dali para cima, né? Enquanto eu estiver voltando da recursão, não vai ter mudado também. Então, eu coloco o alterou igual a false, porque eu não preciso mais fazer nenhuma modificação, só realmente terminar de voltar da chamada recursiva. E dou break aqui no meu switch case em relação ao balanceamento do nó, que é o nó atual.
Se o balanceamento dele fosse igual a zero, quer dizer que ele estava perfeitamente balanceado, no sentido que a altura da subárvore direita era igual à altura da subárvore esquerda, só que eu fiz uma inserção à esquerda que aumentou a altura, então agora ele vai tender para a esquerda, o balanceamento dele vai valer menos 1, e a altura dele modificou, a altura dele vai aumentar em 1, que a altura dele era igual a 1 mais a altura à esquerda e à direita que eram iguais, mas agora a altura à esquerda subiu 1, então quando eu fizer 1 mais o máximo entre essas duas alturas vai dar uma unidade acima do que era. Então, recursivamente, ainda eu posso ter causado um problema de balanceamento na árvore, eu tenho uma alteração de altura na árvore. Então, eu acerto o balanceamento do nó atual para menos 1, mas eu não mudo o valor da variável alterou. Ela estava valendo true, a memória apontada para alterou valia true, vai continuar valendo true para recursivamente fazer os próximos ajustes que são necessários na árvore. Por outro lado, se o meu balanceamento, o balanceamento do nó atual, que é o nó P, já valia menos 1, e eu fiz uma inserção à esquerda que alterou a altura da árvore à esquerda, então agora ele vai estar pesando menos 2, né? A diferença da altura da subárvore direita com a altura da subárvore esquerda vai ser menos 2, então ele virou um problema, né? O nome dele já é P, mas de fato ele vai virar aquele nó P, nó problema de balanceamento. Então o que eu tenho que fazer é fazer uma rotação à esquerda, uma rotação L, né, que a gente chamou de rotação L. Tem gente que diz que rotação L você modifica, vira a árvore para o outro lado, né, no outro sentido, mas é um problema L, né, que a gente chama de rotação L, porque está desbalanceada à esquerda, a partir do nó P, que é o nó problema, né, nossa função de rotação, que a gente aprendeu aí nas últimas 3 aulas, de diferentes trechos da implementação dela, ela justamente recebe o endereço do nó problema como parâmetro. E além disso, ela vai retornar o endereço do nó que virou a raiz dessa subárvore, né? A memória apontada por PP justamente apontava para o nó P, né? O nó P tinha guardou o conteúdo apontado por PP. Agora, né, quando a gente faz esse acerto, quem apontava para o nó P não deve mais apontar para ele, deve apontar para o nó que vai ser a nova raiz dessa subárvore, que é justamente quem é retornado pela função rotação L. Vale destacar que após essa rotação, né, a rotação faz a correção dos balanceamentos necessários, e após essa rotação, a variável apontada por alterou, né, o endereço de memória apontado por alterou vai valer falso, porque ao fazer a rotação, o resto da árvore não tem sua altura alterada, não tem seu balanceamento alterado, né? Então, com uma única rotação, você corrige qualquer problema de balanceamento causado durante a inserção. Aqui a gente tem o else daquele if, que é justamente o else de a chave que vai ser inserida tem valor maior do que a chave atual. Então, eu preciso fazer uma rotação à direita, fazer uma inserção do lado direito, né? Vou chamar recursivamente à direita. E daí, novamente, eu tenho os diferentes casos, né? Se alterou, se o balanceamento do nó atual valia menos 1, e eu fiz uma inserção à direita, que modificou a altura, aumentou a altura à direita, o balanceamento vai para 0 e alterou vai para falso. Se o balanceamento fosse igual a 0 e eu fiz uma inserção à direita, agora o nó atual está pendendo para a direita, o balanceamento dele vai valer 1 positivo, e a variável alterou não é modificada, ela continua, né, valendo true, né, a memória apontada para alterou continua valendo true, significando que recursivamente ainda há modificações na altura da árvore. E o último caso é se o meu balanceamento já era um positivo, né, eu já estava pendendo para a direita, fiz uma inserção à direita que aumentou a altura à direita, com isso eu tenho um problema do tipo direita, então eu vou chamar rotação direita para corrigir, e daí colocar aqui, após essa correção, que a memória apontada por alterou vale falso, significando que o resto da árvore já está corretamente estruturado. Para a gente materializar, né, o que eu comentei num exemplo mais prático, tínhamos essa árvore aqui, desenhada com 5 nós, e com seus respectivos balanceamentos, e fizemos, nesse exemplo, uma inserção aqui. Né? Então, inicialmente a recursão é chamada a partir da raiz, ela faz uma chamada recursiva à esquerda, uma à direita, até achar um espaço disponível aqui à esquerda desse nó, e faz a inserção. Após a realização dessa inserção, o balanceamento, né, do novo nó é sempre 0, a gente vai voltar, a gente vai estar aqui voltando de uma chamada recursiva à esquerda, então a gente vai estar caindo nesse caso aqui, que teve uma chamada recursiva à esquerda, estamos voltando com a variável apontada o valor apontado por alterou igual a true, e o nosso balanceamento era 0, né, do nó atual.
Então, se o balanceamento era 0, o balanceamento deve ser ajustado para -1, né, eu estou voltando de uma recursão à esquerda, e a variável alterou continua, né, valendo true. Então, eu volto para cá. Notem que aqui eu estarei voltando de uma recursão à direita. Então, esse código que vai tratar, o balanceamento era igual a 0, inicialmente desse nó, vai passar para 1, porque eu estou voltando de uma recursão à direita, né, à direita desse nó. Então, ele atualiza o balanceamento do nó que estava com 0 para 1, e não modifica o valor da variável alterou, então o alterou continua com true. E, por fim, eu volto, né, nesse caso aqui, para o nó raiz, que está voltando de uma recursão que foi feita à esquerda. O nó raiz tinha balanceamento igual a -1 antes da inserção. Então, eu vou cair nesse caso, né, que a variável alterou ainda está valendo true, apontada para alterou, e que o balanceamento do nó valia -1. Então, e eu tive, né, uma inserção à esquerda dele que alterou a altura da árvore. Então, com isso, eu vou precisar chamar a função de rotação, e daí ela vai fazer a rotação conforme a gente aprendeu nas últimas aulas, né? Esse é o nó P, esse é o nó U e esse é o nó V. Então, ela vai fazer os ajustes que a gente aprendeu na aula passada. Quanto à exclusão, também vou apresentar o código. É um código relativamente grande, né? Ele, além de agora tratar esses diferentes casos dos edge case e dos balanceamentos do nó atual, para saber se eu estou, né, se o balanceamento do nó atual virou um problema ou não na volta da recursão, ele já trata aqueles diferentes casos de uma exclusão em árvore binária de pesquisa que a gente já tinha visto em aulas anteriores. Inclusive, a gente está usando, né, uma variação do código visto na última aula de árvores binárias de pesquisa. Os casos, né, padrão ali de tratamento dele, a partir do momento que eu acho a chave que está sendo, que vai ser excluída, eu tenho que verificar, né, se não vai ter 1 ou 2 filhos, se vai ter 0, 1 ou 2 filhos. Se tiver 0 ou 1 filhos, eu trato de maneira mais fácil. Se tiver 2 filhos, eu faço a substituição pelo maior à esquerda. A gente não vai detalhar isso daqui, né, que é esse código que a gente já viu durante a exclusão de árvore binária de pesquisa. Mas a estrutura do código é a mesma, né, verifica se ele não tem um filho à esquerda ou não tem um filho à direita. Caso contrário, se ele tiver 2 filhos, eu tenho que fazer a substituição pelo maior à esquerda. Nesse caso, a gente não faz a substituição, a gente substitui o valor da chave, mas não exclui o maior à esquerda ainda. A gente muda a chave que vai ser excluída para o valor do maior à esquerda para continuar fazendo a recursão, porque a gente precisa da volta, né, de excluir ele no final da recursão, para na volta da recursão verificar se teve algum problema de balanceamento. Então, né, a continuação do código, né, esse código tratava que se eu achei a chave buscada no nó atual, né, se o nó atual não existe, eu retorno falso, porque não dá para excluir alguém que não existe, né, não dá para buscar alguém a partir de um endereço nulo. Se ele existe e tem a chave que eu estou procurando, eu vou tratar, né, os casos de exclusão, dele ter 2 filhos ou não ter 2 filhos. Mas se eu achei um outro nó que não é quem eu estou querendo excluir, eu vou usar o próprio código da exclusão para fazer a busca pelo nó buscado. Então, se a chave que está sendo buscada for maior do que a do nó atual, eu vou fazer a chamada recursiva à direita. Caso contrário, eu vou fazer a chamada recursiva à esquerda. E justamente na volta da exclusão, então só vou destacar aqui no primeiro slide, que quando a gente faz a exclusão efetivamente, né, a gente libera a memória, a gente também, né, vai ter aquela variável alterou aqui na exclusão, assim como a gente tinha na inserção. Quando eu libero a memória de um nó, né, eu apago efetivamente o nó, eu coloco que na memória apontada por alterou, eu coloco true, porque há uma mudança aí na altura da árvore que vai precisar ser tratada na volta da recursão. Então, na volta da recursão, eu verifico novamente o balanceamento do nó atual para saber em qual dos casos eu estou, né? Então, eu vou usar um switch case para verificar em qual dos casos eu estou. Se eu fiz uma exclusão à direita, né? Eu apaguei o nó à direita que causou uma modificação, uma diminuição da altura à direita da minha árvore. Se o meu balanceamento era 1 positivo, quer dizer, eu já estava pesando para o lado direito, eu tive uma exclusão do lado direito que diminuiu a altura do lado direito. Então, meu balanceamento vai para 0 e eu retorno true. Eu pendia para a direita, não pendo mais para a direita, mas com isso eu mantenho ainda a modificação da altura da árvore. Né? Eu diminui de altura. Né? A minha altura era dada pela minha subárvore
à direita, né, 1 mais a altura da subárvore à direita, a subárvore à direita teve sua altura reduzida em 1, então minha altura, consequentemente, né, a altura do nó atual também foi reduzida em 1, por isso a variável apontada para alterou continua valendo true, certo? O balanceamento para zero, e a variável alterou, apontada para alterou continua valendo true, não modifico ela. E aqui, ao invés de dar um break, eu dei um return true, né, que estou voltando da recursão, mas eu poderia ter dado um break, colocar um return true no final do código. Se o balanceamento do nó atual fosse igual a zero, e eu fiz uma exclusão do lado direito, que diminuiu a altura dele, agora o meu balanceamento vai para -1, né? Eu estava equilibrado, diminuiu a altura direita, então agora eu estou pendendo para a esquerda, meu balanceamento vale -1, só que a variável alterou, apontada para alterou, vai para false, porque não teve uma modificação da altura do nó atual. A altura do nó atual era dada por 1 mais, sempre dado por 1 mais a altura do subárvore à direita e a subárvore à esquerda, mas as duas tinham a mesma altura. Agora eu modifiquei, diminuí a altura da subárvore à direita com a exclusão, porém a da esquerda não modificou, então a altura do nó atual continua sendo o mesmo, que é 1 mais a altura da subárvore à esquerda. E o terceiro caso, né, eu pendia para a esquerda, meu balanceamento era igual a -1, e eu fiz essa exclusão à direita que diminuiu a altura direita da árvore. Então, se eu virei um problema, esse problema precisa ser tratado, então eu vou chamar aí a rotação à esquerda a partir do nó atual. E na volta da rotação eu pergunto se o balanceamento do nó atual ficou diferente de zero, quer dizer que a altura do nó que virou a raiz da subárvore, desse trecho da subárvore, né, depois da rotação, não foi modificada, e com isso eu não preciso, a variável false a variável apontada para o alterou vai valer false, significando que não tem mais mudança na altura da árvore. Então, não preciso mais fazer ajustes de mudança se isso acontecer. De maneira similar, acontece na volta da chamada recursiva à esquerda, né, se meu balanceamento era para a esquerda e eu apaguei o nó à esquerda, que diminuiu a altura à esquerda, meu balanceamento vai para zero. Se meu balanceamento era zero, ele vai para 1, e daí a memória apontada por alterou vai valer false, que já correspondendo, significando, né, que a altura do nó atual não foi modificada. E se fosse 1, né, o meu balanceamento pendia para a direita, né, a altura do subárvore à direita era 1 acima da altura do subárvore à esquerda, e agora eu fiz uma exclusão à esquerda que diminuiu em 1 a altura da subárvore à esquerda, com isso o nó atual virou um problema, então eu tenho que chamar uma rotação à direita, né, uma rotação R, que a gente chama de rotação R, né, para resolver esse problema. Então, com isso, a gente apresentou aí o código completo da inserção e da exclusão, né? De fato, as rotações a gente já tinha apresentado nas últimas 3 aulas, e o código básico de inserção totalmente recursiva e exclusão totalmente recursivas em árvores binárias de pesquisa, a gente já tinha apresentado na última aula de árvore binária de pesquisa. Então, a gente destacou na aula de hoje o que mudou desses códigos, né? O que tem de novidade, que é justamente o tratamento ali da volta da recursão, tanto da inserção quanto da exclusão. Muito obrigado por assistirem. Na próxima aula a gente vai fazer uma discussão final sobre a altura das árvores AVL, né, em relação a essa regra de balanceamento das árvores AVL.